Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Costa e estou aqui para mais uma aula de física. O tema da aula de hoje é força. A gente inicia a nossa aula definindo esse conceito. Então, o que é força? Força é qualquer ação, qualquer atividade que é capaz de produzir ou alterar o movimento dos corpos, provocar deformações nos corpos ou manter o equilíbrio entre os corpos. Ou seja, a força sempre é aplicada a um corpo qualquer. Quando a gente fala em corpo, a gente está falando em um objeto qualquer. Por exemplo, essa pedra é um objeto, é um corpo. Se essa pedra está parada, a gente precisa aplicar uma força sobre ela capaz de produzir um movimento. Quando ela se movimenta, significa que uma força foi aplicada sobre ela. Um outro exemplo é se você pensar num carrinho no supermercado. Vamos supor que você dá um empurrão nele. Ele vai começar a se movimentar. Esse empurrão dado no carrinho é a força, né? Que é uma ação capaz de produzir ou alterar o movimento dos corpos. O outro exemplo é um jogador, né? Quando ele bate na bola, ele aplica uma força sobre a bola que ela vai ter um movimento. Ela vai permanecer nesse movimento até uma outra força atuar sobre ela. Então, quando ela está indo em direção ao chão, a gente fala que a bola bate no chão, mas é muito pelo contrário. É o chão que aplica uma força sobre a bola que acaba alterando o movimento dessa bola. Então, a força é qualquer ação capaz de produzir ou alterar o movimento dos corpos, mas também pode provocar deformações nos corpos, como também manter o equilíbrio entre eles. E como que a força ela é medida? No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida utilizada para quantificar a força é o Newton. Então, quando eu pergunto quanto de força, eu estou perguntando quantos newtons, tá? Então, exemplificando naquela brincadeira cabo de guerra, quem é que vai ganhar a brincadeira? Quem aplicar, né, mais força aí para o seu lado. Então, se eu tenho uma pessoa que está puxando a corda com 5 newtons de intensidade e outra com 7 newtons de intensidade, quem é que está aplicando a maior força? Aquela que tem mais newtons. Essa vai ganhar a brincadeira. Então, o newton é a unidade de medida utilizada para quantificar a força. E aí, tem uma questão reflexiva. É hipotética, mas vale a pena para a gente entender um pouco mais sobre esse conceito. Precisa-se de mais newton, ou seja, de mais força para puxar um elefante ou um cachorro? Lembrando que isso é uma situação hipotética. Bom, qual que você precisaria de mais força para puxar esses corpos? Bom, se você começou a pensar e respondeu que precisa-se de mais força para puxar o elefante porque ele tem uma massa maior, você está entendendo esse conceito de força. Por quê? A força tem uma relação com a massa. E que relação é essa? Quanto maior a massa de um corpo, mais força será necessária para produzir ou alterar o movimento no corpo. É muito mais difícil puxar um elefante porque ele é muito mais pesado do que puxar um cachorro que é sempre será consideravelmente menor que um elefante. É importante a gente entender também que a força é uma grandeza vetorial. O que isso significa? Que é uma grandeza que tem direção, sentido, intensidade. A direção pode ser na vertical ou na horizontal. E o sentido é para onde o objeto, né, o corpo que está recebendo essa força, ele vai. Ele está indo para cima, para baixo, para esquerda, para direita, para norte, sul, leste, oeste. Então, é para onde o corpo que está sofrendo essa força vai. E a intensidade é o quanto de força, em quantos newtons. Por exemplo, esse carinha aqui puxando essa pedra. Qual que é a direção? A direção é na vertical. E qual que é o sentido? Ele está tentando puxar, né, para nossa direita. A intensidade, a gente precisaria saber quantos newtons ele está puxando essa pedra. Então, no outro exemplo aqui, eu tenho dois carinhas e eles estão naquela brincadeira de cabo de guerra. Então, são duas forças diferentes que estão atuando aí
tá? Porque tem a força do carinha de vermelho, que tá puxando pro lado dele, e a força do carinha de laranja, que tá puxando para o lado oposto. Então, qual que é a direção das forças? Ambas estão na direção horizontal. E qual que é o sentido? Bom, o carinha de vermelho puxa para a nossa direita e o carinha de laranja puxa para a nossa esquerda, tá? Então, tem sentidos opostos, cada um tá com uma força de sentido oposto. E qual que é a intensidade? O carinha de laranja puxa com 80 newtons e o carinha de vermelho puxa com 100 newtons, tá? Então, qual que é a intensidade? 100 newtons e 80 newtons. Quem provavelmente vai ganhar essa brincadeira? Aquele que está aplicando aí mais forças, ou seja, o carinha de 100 newtons. Nesse sentido, a força dele vai para a nossa direita. E o que é uma força resultante? Nem sempre vai ser apenas uma força que vai estar atuando sobre um corpo. Às vezes, são várias forças atuando sobre o corpo. E aí, para a gente falar em força resultante, a gente fala que é o resultado da soma da ação de todas as forças atuantes sobre o corpo. Vamos supor esse bloco aqui. Esse bloco, vamos supor que ele sofre uma força de alguém que está empurrando ele aqui desse lado com 40 newtons e do outro lado alguém empurrando também, só que com 25 newtons, uma intensidade bem menor. A pergunta é, para onde esse bloco vai? Se você pensou que esse bloco ele vai para a direita porque a intensidade de força aplicada é maior, ok, você está correto. Agora, a pergunta é, qual é a força resultante? Qual que é a soma da ação de todas as forças? Bom, se aqui tem 25 newtons e desse lado tem 40 newtons, a gente tem que perceber que 25 newtons é anulado com 25 newtons desse lado. Então, o que vai sobrar daqui? Vai sobrar, desse lado não sobra nada, mas daqui vai sobrar 15 newtons. Então, a gente vai dizer que a força resultante é 15 newtons. Essas forças atuaram sobre a horizontal e na direção horizontal, e o sentido, resultante da força resultante, o sentido vai ser para a direita. Por quê? Porque tem mais newtons empurrando para a nossa direita. Um outro exemplo, vamos supor que nesse bloco tem uma força que está atuando com 20 newtons desse lado e desse mesmo lado tem também uma outra força, vamos supor que tem uma outra pessoa também colocando aí 40 newtons. Então tem duas pessoas empurrando esse bloco, uma com 20 newtons e outra com 40 newtons. Qual que vai ser a força resultante? A força resultante vai ser 60 newtons numa direção horizontal e o sentido é que ela vai para a nossa esquerda. Por quê? Porque não tem nenhuma força aqui barrando ou impedindo esse bloco no seu movimento. Um outro exemplo. Nesse bloco tem uma força de 10 newtons atuando aí da esquerda para a direita, uma força de 18 newtons de cima para baixo e também uma força de 10 newtons, da direita para a esquerda. Aí a pergunta é, qual é a força resultante? A força resultante, a gente vai pensar assim, se tem alguém empurrando com 10 newtons desse lado e 10 newtons desse lado, essas forças aqui vão se anularem. Por quê? Porque elas têm a mesma intensidade. A única força que vai sobrar, que vai estar atuando sobre esse objeto, é essa força aqui, que não está impedindo, nada está impedindo de ela atuar. Então, a força resultante vai ser 18 newtons, tá? As forças que foram aplicadas foram tanto na direção vertical, quanto na vertical, quanto na horizontal. Mas o sentido para onde esse bloco vai, ele vai para baixo. Um outro exemplo, se você tem um bloco que está empurrando de um lado para ele 50 newtons e do outro 50 newtons, vai haver uma anulação aí das forças. A gente fala que a força é nula. Quando a força é 0 newtons, ela é nula, a gente vai falar o seguinte, que esse objeto ele vai ficar parado. Porque se puxam com 50 newtons para um lado, 50 newtons para o outro, a intensidade é a mesma. Então, esse bloco vai ficar parado. Olha aqui um probleminha para a gente pensar. Qual é a força resultante das forças que estão atuando sobre essa bolinha? Bom, tem uma força F1 atuando de um lado, uma F2 atuando de um outro e a força 3 atuando do outro. Mas a gente pode pensar que elas estão no ângulo perfeito, todas
um ângulo de 120 graus em relação uma à outra. E aqui fala que F1 é igual a F2, que é igual a F3, ou seja, todas elas têm a mesma intensidade, têm o mesmo valor, têm a mesma quantidade de newtons. A pergunta é, qual é a força resultante? Se você pensou que a força resultante é zero, que é uma força nula, você está correto. E essa bolinha não vai para lugar nenhum, ela vai ficar parada. E esses estudos sobre a força e os movimentos está muito relacionado com um cientista que é o Isaac Newton. O Isaac Newton diz a lenda que ele começou a se perguntar por que os objetos caem, que força é essa que puxa esses objetos para baixo, né? Fala que ele pensou nisso observando o caimento de uma maçã da árvore, mas isso é apenas um mito. Então, o Isaac Newton foi um cientista que ele começou a detalhar as leis do movimento e a lei da gravidade. A lei da gravidade é assunto para uma próxima aula. O Newton, então, ele formulou as leis de Newton, as famosas leis de Newton, que são 3, sendo a primeira chamada o princípio da inércia. Então, a primeira lei de Newton diz o seguinte: todo corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força não nula atue sobre ele. Como assim, professora? Um corpo, se ele está em repouso, ele vai permanecer em repouso. Até quando que ele vai permanecer em repouso? Até que uma força atue sobre ele, tá? Então, ele vai permanecer parado em repouso até que vá lá alguém empurre ele. Mas caso não tenha uma força, ele vai permanecer em repouso. Já um corpo que está em movimento, ele vai permanecer em movimento até que uma força atue sobre ele. Esse é o princípio da inércia. Então, com o exemplo, fica mais fácil da gente entender. Perceba esse carrinho. Ele está parado. Até quando que ele vai permanecer parado? Até que uma força atue sobre ele. Se alguém colocar uma força sobre ele, aplicar uma força sobre ele, ele vai permanecer em movimento. Até quando que ele vai permanecer em movimento? Até o momento que uma força atuar sobre ele, né? Geralmente pode ser um objeto que barra ele ou alguém que puxe ele, mas se nada barrar, ele vai continuar em movimento pro resto aí da vida, tá bom? Aqui tem um exemplo para a gente entender melhor. Se a gente tem um carrinho aqui com as bolinhas, tá? Ele vai permanecer, se ele estiver em movimento, ele vai permanecer em movimento, tá? A tendência dele é permanecer em movimento, e ele vai permanecer em movimento. Até quando que ele vai permanecer em movimento? Até que uma força atue sobre ele. Perceba desse outro lado? Então, ele vai permanecer em movimento até que uma força atue sobre ele. Aí você pergunta assim, por que as bolinhas caíram daqui? Porque essa força, ela atuou sobre o carrinho. Ela não atuou sobre as bolinhas, tá? Para essas bolinhas, elas vão permanecer em movimento até que uma força atue exatamente sobre elas, tá? Então, um corpo, ele permanece parado, em repouso, por inércia, até que uma força atue sobre ele. Na pedra, a gente entende, a pedra vai permanecer parada até uma força atuar sobre ela. Tá? Isso é importante para a gente entender alguns conceitos de segurança que a gente tem no mundo hoje. Vamos supor que esse rapazinho aqui está na bicicleta. E sem querer, um cachorro, ele acaba invadindo o espaço e aplicando uma força que para a bicicleta. A força atuou sobre a bicicleta, mas não atuou sobre o rapazinho. Por isso, ele continua em movimento, né? E isso a gente entende o princípio e a importância de utilizar o cinto de segurança nos carros. Então, quando uma pessoa está no carro e há uma batida no carro, por exemplo, né? Ou uma força atuante sobre o freio dos carros, o que acontece? Quando a pessoa está com o cinto de segurança, ela faz parte do carro, né? Então, se o carro parar, ela para junto. Quando uma pessoa não utiliza o cinto de segurança, o carro bate ou tem uma freada brusca, né? O carro para, mas a pessoa permanece em movimento. Por isso que a gente diz que ela é arremessada para frente, mas não é que ela é arremessada. Ela continua em movimento por inércia pela primeira lei de Newton. Já a segunda lei de Newton é chamada princípio fundamental da dinâmica. O que essa segunda lei de Newton ela fala? Que a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa desse corpo por sua aceleração. Ou seja, força é igual a massa vezes a aceleração de um corpo. Bom, a força tem uma estreita relação com a massa, a gente já entendeu isso. Ou seja, quanto maior a massa de um corpo, mais vai ser a força necessária para alterar ou produzir um movimento.
Então, perceba que um carrinho vazio, você precisa de uma pequena força para produzir um movimento nele. Agora, se você tem um carrinho cheio, né, com uma massa maior, a força necessária para movimentá-lo também vai ser maior. Então, existe a relação, quanto maior a massa, maior a força aplicada sobre um corpo. A gente já viu essa relação na aula de hoje. Outro exemplo aqui, eu tenho uma questão aqui desigual, né? Eu tenho uma pequena pedra e uma grande pedra. Provavelmente a massa dessa pedra maior aqui é muito maior também. Então, para você acelerar esse corpo, você vai ter que aplicar uma força muito maior. Por quê? Porque a massa dele é maior em relação a essa pedra menor. Vamos ver na prática um cálculo sobre a segunda lei de Newton, né? Se força é igual a massa vezes aceleração, nessa situação 1 aqui, né? Eu tenho uma caixa de 4 quilos, a massa dela é 4 quilos, e vamos supor que esse cara tem que empurrar ela num carrinho numa aceleração média de 2 metros por segundo quadrado. Então, qual que é a força que ele tem que aplicar para movimentar essa caixa aqui? Bom, se força é igual a massa vezes aceleração, massa é igual a 4 e aceleração é igual a 2. 4 vezes 2, 8 newtons que ele tem que aplicar. Mas vamos pensar numa outra situação hipotética aqui, que ao invés de ele carregar uma caixa de 4 quilos, ele tem que carregar uma mercadoria aí de 6 quilos, tá? E ele tem que fazer o mesmo movimento na mesma aceleração. A força que ele tem que aplicar sobre o carrinho é a mesma? Não, né? Se a massa é maior, a gente já percebe que ele tem que necessitar de uma força maior também. Você percebe o movimento dele aqui com a perna, né? Ele tá aplicando uma força maior para empurrar o carrinho. Se a massa aqui é 6 quilos, numa aceleração de 2 metros por segundo quadrado, força é igual massa vezes aceleração. 6 vezes 2, 12 newtons. Então, nessa situação, a força necessária para empurrar o carrinho na situação 2 é muito maior, né, que na situação 1. E é importante a gente esclarecer também que quando a gente fala de newtons, para a gente falar de newtons, a massa sempre terá que estar em quilos e a aceleração em metros por segundo quadrado. Se tiver em qualquer outra unidade de medida, tanto a massa quanto a aceleração, elas deverão ser convertidas numa regra de 3. E a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. O que essa lei fala? Ela fala que toda ação tem uma reação. Então, por exemplo, se você empurra a parede com 5 newtons, a parede também vai te empurrar com a mesma intensidade, com 5 newtons. Vamos supor que você vai empurrar a geladeira. Por que é pesado, é difícil empurrar a geladeira? Porque a geladeira também aplica uma força contrária sobre você. Por quê? Toda ação tem uma reação de mesma intensidade, porém de sentido opostos. Isso a gente consegue entender, por exemplo, no acidente de carro. No acidente de carro, por que o carro se deforma? Por que acontece todo aquele acidente? Que força é essa que faz essa deformação no carro? Se foi o carro, por exemplo, nessa situação que bateu no poste. O poste também bate no carro, pela terceira lei de Newton, porque a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Toda força de ação tem uma força contrária de reação de mesma intensidade. Então, se o carro ele bate no poste com 2.000 newtons, o poste também bate no carro com 2.000 newtons. Tá vendo? Por isso ele se deforma. Bate você na sua parede com a sua mão. Por que sua mão dói? Porque da mesma forma que você bate na parede, a parede também bate na sua mão com a mesma intensidade. Por fim, eu termino a aula de hoje e eu agradeço pela sua participação. Bons estudos e até a próxima. Tchau!